Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva. E se você está em busca de informações para sobreviver à graduação ou pós-graduação, para o seu desenvolvimento e aprimoramento pessoal, este é o seu canal, fique por aqui. Bom, o tema de hoje é: você não deve esperar que o seu orientador resolva os seus problemas com outro professor. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer que por que ele não pode resolver seus problemas com outro professor? Primeiro, o que a gente vai considerar como problema com outro professor? Muitas vezes, em aula de mestrado, doutorado, de pós-graduação, nós temos divergências epistêmicas com os professores. Temos divergência também de posicionamento, principalmente quem trabalha com ciência materialista, ciência dialética. Muitas vezes a gente tem conflito no sentido de leitura da sociedade. Muitas vezes a gente tem uma visão diferente daquele professor. Não estou dizendo que está certo ou errada, mas a gente parte de um ponto, de uma leitura da teoria diferente da dele. E o que acontece? Isso pode, se ambas as partes não souberem manejar essa condição de interpretação divergente, essa questão ela pode crescer e se tornar até mesmo algo pessoal entre o aluno, entre a aluna, entre o professor e a professora, tá? Então, assim, não espere que teu orientador entre nessa briga, Primeiro que não foi uma briga que ele causou, Geralmente, sendo bem honesta e realista para vocês, o teu orientador, a tua orientadora já tem outras brigas políticas dentro do departamento. E quando a gente fala, é uma questão política mesmo, tem muito departamento de pesquisa que tem conflito de forças, Não posso dizer que são todos, mas isso é comum e existe, porque principalmente se você for do ramo da economia, do ramo das ciências sociais, do ramo da psicologia, isso é muito comum porque não há um consenso em relação ao objeto de pesquisa que a visão de sujeito e mundo, coisas desse tipo que essas ciências visam pesquisar. Então, como não há consenso, é mais propício de acontecer divergências, até porque muita gente não tem maturidade mesmo intelectual para lidar com uma ciência no nível pré-paradigmático. O que eu quero dizer por isso? Uma ciência que não chegou no consenso, Qual que é o objeto de pesquisa da psicologia? Esse objeto ele vai variar para a psicanálise, ele vai variar para a análise do comportamento, para a psicologia social, para a Gestalt. O mesmo acontece na economia, Ele vai variar entre uma teoria ortodoxa, entre outras teorias, teoria clássica. Ele vai variar entre outras teorias da economia também. Mesmo na sociologia, tem pessoas que vão ter uma orientação durkheimiana, weberiana, outras pessoas vão ter uma orientação do materialismo dialético. Então, tudo isso pode gerar conflito entre professores, principalmente em situações como essa. Ou até mesmo situação, como eu já vi, de divergência política, Então, isso tudo, o que eu recomendo é que você trabalhe as suas habilidades de relacionamento social, tá? Pegando aí em conflitos como esse, tá? Eu não estou falando de situações mais extremas, estou falando mais desse tipo de conflito, desse tipo de questão. Ou então, quando o professor demora de lançar a nota da sua disciplina, isso pode acontecer. Ou então, quando o professor demora de te dar um retorno. Eu ainda quero fazer um vídeo falando só sobre o retorno dos trabalhos, das disciplinas do mestrado e doutorado. É importante e é recomendável que você exija um feedback do professor. Peça um feedback a ele do seu desempenho, da sua performance na sua escrita. Isso tudo vai te trabalhar para a defesa da sua dissertação ou da sua tese. Então, essas coisas, vai exigir, vai demandar de você um certo traquejo social, porque vai ter conflitos e vai ter contradições, Não é porque aquela pessoa está na figura, de ensinar algo para você, que ela não possa trazer uma visão de mundo diferente da sua e isso dá alguma divergência. E não é esperado que o teu orientador resolva isso.
tá? Então, é importante que você se trabalhe como pessoa, se trabalhe como sujeito para ter um protagonismo com esse tipo de situação, né? Eu diria que não só na academia, mas na vida toda, né? Então, eu vou até fazer um segundo vídeo, eu vou tentar linkar aqui, quando não discutir com uma pessoa, né? Isso também se aplica à academia, mas daqui a pouco vai ter outro vídeo linkado aqui. Então, o que acontece? Nesse primeiro caso, né, para esse contexto que eu apresentei exemplificações, não é recomendado que você leve esse tipo de coisa para o teu orientador, que você peça para ele intervir em situações como essa, né? Agora um pouco até de desabafo meu, né? A gente está lá para fazer uma pesquisa, para contribuir por meio da pesquisa com a sociedade, e muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, no meio da nossa odisseia pessoal, que é fazer um mestrado, um doutorado, com picuinha. Entendeu? Então, cuidado também para que essas questões de divergências de interpretação, divergências de manuseio de uma teoria não virem uma picuinha, não virem um dogma. Então, cuidado que nós, né, intelectuais, acadêmicos, precisamos ter. Porque senão, o que a gente está fazendo lá? Né? Se você for alguém que trabalha com ciência materialista, você não está abrindo contradição, você não está trabalhando com a dialética. Se você é um outro tipo de pesquisador, de uma ciência mais tradicional, você não está fazendo o que você entrou lá para fazer, né, que é descobrir aí proposições para determinado problema da sociedade, determinado problema da tua área do conhecimento. Então, é um cuidado mesmo que a gente precisa ter nesses casos. Agora, dado esse primeiro toque, contextualizado isso, né, não leve essas coisas para o teu orientador. E uma coisa que eu percebo muito também é que alunos orientados que levam esse tipo de coisa para o orientador, eu percebo que a longo prazo o orientador, a orientadora muda até o modo de tratar o aluno e a aluna, né? Porque ele já olha para você e pensa assim, problema, vai me trazer problema. E quem em sã consciência gosta de conversar com alguém que só tem problemas, não é mesmo? Eu não conheço ninguém que goste. Nunca ouvi ninguém me falar. Adoro um problema, adoro conversar com gente que tem problema. Ah, Catarina, mas você não é psicóloga? Eu ganho para ouvir o problema dos outros. Eu ganho para resolver o problema de ONGs, escolas e empresas. Ou seja, eu ganho para ouvir problema, entendeu? Eu não ouço o problema voluntariamente e gratuitamente. Porque na minha vida pessoal, se alguém vem encher meu ouvido de problema, eu sou a primeira a cortar a pessoa. Porque ninguém gosta, eu não gosto, provavelmente você que está me assistindo não gosta. E o teu orientador também não gosta de se relacionar com pessoas que são um poço de problemas. Tá? Então, a síntese, né, desses dois últimos vídeos sobre esperar que teu orientador resolva algo por você, vem muito nesse sentido. Você precisa ser protagonista da tua vida. Você precisa ter as rédeas da sua vida relacional. Não é o teu orientador, entendeu? Bom, eu tô falando nesse primeiro caso, tá? Agora, um segundo caso, né, e para toda regra, a sua exceção. Tá bom, Catarina, mas e se eu for assediada por um professor? E se um professor ele me expor dentro de uma sala de aula? Felizmente, nas disciplinas que eu cursei, eu não passei por isso, né? Mas eu já ouvi relatos de alunos que passaram, principalmente em universidade pública, dependendo da área, o professor ridiculariza e expõe aluno. Eu já ouvi, então assim, não vou dizer que porque não aconteceu comigo, não aconteceu com outras pessoas. Se o professor me expor, me ridicularizar, se o professor me assediar moralmente, sexualmente, aí você deve tomar providência, mas não é providência assim com o teu orientador, não. É providência desde medidas cabíveis legais, né? Exposição, ridicularização, legalmente a pessoa responde por isso, tá, gente? Se um professor te atacar em nível pessoal, sim, ele vai responder legalmente por calúnia e difamação. E eu sempre falo o seguinte, né? Por ter estudado muito filosofia do direito, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando o direito precisa entrar, é sinal que a barbárie se instalou. Então, assim, eu sempre recomendo, e tudo que eu já passei na vida, eu tenho muito relacionamento com advogados, advogadas, né? A gente sempre fala o seguinte: primeiro tenta aí nas partes fazer um acordo.
não foi possível um acordo relacional, aí é a hora do direito entrar. Então, isso que eu tô falando de judicializar é em última hipótese, tá, gente? Não é para sair judicializando também. E é só nesses casos mesmo, que não é aquele professor que pensa diferente de você, não é aquele professor que lê a sociedade de uma maneira diferente da sua. Eu tô falando daquele professor que ridiculariza aluno, que a sala toda fica rindo da cara dele, aquele professor que marca o horário para te orientar, para te assediar, né, quando não tem ninguém mais no departamento. É desse perfil de professor que eu tô falando agora, tá? E não é teu orientador que vai resolver isso também. Eu tô falando desse perfil para dizer isso. É o programa, que aí você tem que entrar em contato, não é com o teu orientador. Você até pode passar essa situação para o teu orientador, para ele estar a par, passar para ele estar a par. Veja, não é para ele resolver, tá? E aí sim, você leva essa situação para a coordenação do programa, para a direção do instituto, né? Contando aí que as pessoas têm uma certa racionalidade institucional. Se essas pessoas naturalizarem violência, aí o papel é outro. Aí a gente vai para o jurídico. Entendeu a diferença? Então, assim, a primeira coisa que eu te recomendo nesses casos é avalie a proporção do desconforto do relacionamento com o teu professor. Avaliada e dadas as devidas proporções para isso, né? Porque é difícil para nossa vaidade, para o nosso ego, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Lidar com alguém que pensa diferente da gente. É muito difícil para a maioria das pessoas, né? Tanto para você quanto para o professor, eu diria, né? Então, avalie essas coisas, né? Se não é só uma briguinha de ego entre você. Porque, às vezes, sem perceber, a gente entra em brigas de ego. Não deveríamos, porque isso, ninguém sai vitorioso de uma briga de ego, é o que eu sempre costumo falar. As pessoas saem estressadas, elas saem com uma visão deturpada do mundo. Então, é indicado que você não entre em briguinhas de ego na fogueira das vaidades. E fogueira das vaidades é uma constante na academia. A gente também sabe disso, é sabido, né? Quem faz mestrado, doutorado, é sabido de que, em muitas situações, a gente lida com fogueira das vaidades. Posto isso, passado isso, aí sim é a hora da gente analisar o momento que a gente deve se colocar, o momento que a gente não deve se colocar para se preservar, o momento que a gente deve sim pedir uma ajuda, recorrer. Porque se a todo momento você espera, dentro da universidade, que alguém resolva o teu problema, as pessoas param de dar crédito a você. Entende o que eu quero dizer? As pessoas param de achar que você está falando algo sério. Elas começam a achar que você é uma pessoa problemática, que tudo tem problema, que não sabe administrar a própria vida. Então, assim, é um alerta, é um cuidado, é um tema árido, o tema desse vídeo, mas é necessário, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa seu like, comente. Você comentando, você aumenta a possibilidade desse vídeo chegar até outras pessoas que estão em busca aí de uma forma de lidar com as relações na academia. E nós nos encontramos no próximo vídeo na próxima semana. Um forte abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.